Madureira em Destaque. Estamos hoje aqui no Polo 1, que é uma referência em medicina na Zona Norte, subúrbio do Rio, no Rio de Janeiro como um todo, né? Grandes médicos estão aqui, bons consultórios, é quase que uma cidade dentro de Madureira, o Polo 1. E nós vamos conversar com alguém muito importante, alguém muito significativo nessa área da medicina, mais propriamente da obstetrícia e ginecologia, não é isso? Doutora Iracema Pacífico. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tá, tudo bem. Vamos começar lá pela Dona Aurora, senhor José Pacífico, lá com aquela prole de 10 filhos, lá no Piauí. Eu quero dizer nessa entrevista que eu me sinto orgulhosa de ter nascido, de ter tido a minha mãe Aurora, meu pai José Pacífico de Souza, ter nascido no interior, numa casa coberta de palha, parede de palha, chão batido, né? E conseguir superar tudo isso e me sinto orgulhosa de ser o que sou hoje no Rio de Janeiro. Saindo de lá, aí nós vamos para o Maranhão, a Escola de Medicina. Quando minha mãe faleceu, que eu tinha 12 anos, eu fui morar em Barra do Corda, no interior do Maranhão, com uma irmã que era casada, tinha uns 6 filhos, que ajudei muito na criação desses filhos. Eu fiquei mais ou menos morando uns 6 anos com ela. Terminei o primário, fiz o ginásio no interior do Maranhão, em Barra do Corda. Depois fui para São Luís fazer o científico e depois fiz vestibular e fiz a faculdade de medicina em São Luís do Maranhão. Nada foi muito fácil. Se eu não tivesse a coragem, a determinação, que eu acho que eu já nasci assim, com toda a determinação, sempre tudo aquilo que eu desejei na minha vida foi com muito sacrifício, muita luta, muitas dificuldades, mas conseguia através dessa determinação que eu sempre tive. A história da doutora Iracema Pacífico é uma história além de vitórias, uma história de superação, né? Passando por muitas dificuldades, onde, já foi dito, nada foi muito fácil, né? Mas que com a sua força de vida, hoje está ajudando outras mulheres. Vamos falar um pouquinho sobre esse aspecto, a sua especialização em ginecologia e cuidando da saúde da mulher. Eu já acho que já nasci com essa vontade de ser médica, né? E pela minha trajetória de profissional, né? Sempre gostei mais da parte de ginecologia e obstetrícia, que foi a especialidade que eu escolhi. E, graças a Deus, eu me considero uma médica de sucesso nessas duas áreas, entendeu? E estou muito bem aqui no Polo 1, em Madureira, faço também consultório em Copacabana, entendeu? Então, todo mundo já me conhece, a maioria das pessoas já conhece meu trabalho, né? Sou uma pessoa que vivo trabalhando e tentando fazer alguma coisa pela parte social também, que isso me preocupa bastante, entendeu? Agora, em maio de 2013, já fizemos o preventivo para as nossas mulheres carentes da região, tudo gratuito, né? Hepatite C também para a população, que nós vamos fazer essa campanha agora no Polo 1 também. Já estou até antecipando essa nova campanha, né? Então eu fiz medicina, não só para ajudar as mulheres, entendeu? Que é ginecologia e obstetrícia, mas também eu penso muito na parte social também, porque quem passou o que eu passei, então você não pode esquecer nunca as pessoas também. Um assunto que muito preocupa todas as classes sociais, HPV. O HPV é um vírus que pode atacar não só as mulheres, como os homens também, e é o responsável pelo câncer de colo uterino, câncer de vulva, pode também, o homem também pode ter câncer de pênis, de ânus também, entendeu? Então é um vírus muito violento, né? Agressivo. Agressivo.
Então, nós também procuramos orientar nossas pacientes em relação a esse vírus do HPV. A incidência é maior nas mulheres jovens e principalmente aquelas que estão em idade de atividade sexual. Quer dizer, 50% mais ou menos das mulheres em atividade sexual pode adquirir o vírus do HPV. Por isso que atualmente nós recomendamos no consultório e em outros ambulatórios a vacinação. E a vacina do HPV, ela normalmente é iniciada entre os 9 anos, antes do início das atividades sexuais, e pode ser aplicada até os 26 anos. São em 3 doses, fazendo a primeira dose, a segunda dose você faz 2 meses depois e a terceira você faz com 6 meses a vacina. São 3 doses. Começa aos 9 anos e pode aplicar até os 26 anos. O ideal é sempre aplicar a vacina antes de começar a relação sexual, que você já protege do vírus do HPV. Essa informação é importantíssima, doutora, e a gente não vê essa informação divulgada nos meios de comunicação. Realmente, mas tem sempre nossos eventos, sempre, pelo menos sábado passado eu assisti um evento sobre o HPV. E sempre nos nossos eventos médicos está sendo sempre abordado, né, esse assunto também. E eu também já fiz eventos para as pessoas leigas aqui no Polo 1 sobre o HPV também. Então a gente está sempre preocupando. E no consultório também é uma coisa que a gente está sempre abordando o assunto, orientando a necessidade de fazer a vacina das meninas que vem muitas jovens aqui no meu consultório, entendeu? Eu já oriento para fazer a vacina, né? O grande problema da vacinação que nós temos atualmente é o preço. Então, a maioria das pessoas que vêm ao consultório, às vezes, não tem condições de fazer, você dá a receita, mas quando ela vai ver o preço, cada dose em torno de R$300, R$400, que são 3 doses. Então, fica em torno de R$1.000, R$1.200, R$1.400. Então, fica difícil para você atingir essas meninas. Não existe um programa governamental, seja federal, municipal ou estadual, que preveja isso? Nós, os médicos, normalmente estão tentando ver se o governo federal, estadual ou municipal faça esse tipo de proteção para as mulheres. Então, mas até agora ainda não foi feito ainda esse tipo de trabalho, de campanha, entendeu? Que eu acho que no dia que isso for acontecer das meninas, por exemplo, de 9 aos 15 anos, se for vacinado, daqui a 10, 15 anos você não vai ter câncer de colo uterino, né? Igual essas outras vacinas, né? Você praticamente não vai ter mais a doença, entendeu? Então é muito interessante. Eu só lamento isso. Você orienta, passa a receita, mas a pessoa não tem condições de fazer a vacina. Falta que o governo observe isso, veja isso como uma prioridade. Fica aqui até o apelo nosso, né? Da Madureira em Destaque, para que as autoridades vejam isso com mais carinho, porque não digo que você vai parar um baile funk para falar, vamos parar o baile agora para falar de HPV, mas de alguma forma atingir esse público-alvo. Também acho que no dia que isso acontecer, da vacinação ser para as mulheres de um modo geral, para as comunidades, enfim, qualquer situação, seja pessoas carentes ou pessoas de alto nível que tivessem esse acesso, né, na vacinação. Isso aí vai ser um projeto, no dia que um governante pegar essa bandeira de fazer esse tipo de trabalho para as mulheres carentes, ou os homens também, que eles podem fazer a vacinação. Então vai ser um grande salto, no sentido de evitar o câncer de colo uterino, câncer de pênis, entendeu? Câncer de ânus, enfim. Vai ser uma grande vitória para a comunidade, não só feminina, como masculina também. Por enquanto, temos aqui uma ação efetiva da doutora Iracema Pacífico, lutando por isso. No próximo bloco, nós vamos falar da doutora Iracema, de esportista, vamos falar de golfe, de tênis, vamos falar também dela como autora. Tem um livro publicado, muito interessante, no próximo bloco a gente fala. Madureira em Destaque.